Olá pessoal, boa tarde. Aguardando aí a doutora Lívia para iniciar a live. Obrigado, Adriano, Sônia. Sônia, minha esposa, sempre prestigiando quando pode. Bom domingo, Adriano. A doutora Lívia estava com problema na internet, eu também tive problema aqui mais cedo. Então vamos ver se ela conecta aí para a gente iniciar. Enquanto isso, outras pessoas entram. Boa tarde, Aline. Ah, Lívia chegou. Pronto. Você acredita, Olá. César? Tudo bem? Que eu criei um ao vivo pra mim, aí todo mundo entrando no meu. Deixa eu chamar o pessoal lá, peraí. Compartilha lá com eles. Tá. Deixa eu mandar aqui. Ó, o Flávio já entrou aí, ó. Peraí que eu tô mandando pra eles. Já mandei para todo mundo que estava aqui. Tô mandando. Pessoal que já tá nos acompanhando, ouvindo bem, dá um Eu joinha tô aí para. Você está ouvindo bem, Lívia? perfeito. Tô, Também. tô ouvindo muito bem. Só vou dar um jeito aqui na câmera, peraí. Agora ficou bom. Doutora Bárbara, doutora Heloísa, Mariana, O pessoal tá ouvindo bem, ó. a sua amiga aí, a doutora Andréia, né? Andressa? Andressa. Andresa é. Legal, legal. Eu tô tentando chamar o pessoal aqui que tava na. Agradecer de antemão as pessoas que já estão nos acompanhando aí, prestigiar o nosso encontro aí, com informações sobre farmácia magistral. Minha amiga Mônica, essa minha amiga que comentou, ela trabalha comigo, ela é homeopata. Ah, que legal. Sabe pra caramba. Ela que Espero no outro, conhecer. com certeza vai conhecer. No outro vídeo, ela, uma menina perguntou, né, se eu era homeopata e tudo mais. Eu falei, não, tem uma pessoa pra te indicar. Aí falei dela. Eu queria ter começado esse ano, mas após a homeopatia, que eu tenho muita vontade, né? Então, mas eu fico sempre na dúvida, será que vale a pena? É aquela questão, né?
A gente fica Ah, se sempre bate na gente, né? Tenta botar um. beirando, protelando Com certeza. e acaba que a gente lá no futuro, aquele negócio, né? A gente posterga e lá na frente a gente se arrepende. Ou faz para ver como é que é, mas quando eu fiz o estágio, eu fiquei apaixonado por homeopatia. Homeopatia, né? Homeopatia. E funciona, né? Homeopatia. Porque o preconceito que existe em cima de homeopatia, muita gente. Eu era uma que não acreditava, é mole? Por Eu acho que ignorância. não é, eu acho que não é nem preconceito, eu acho que é uma rede de desinformação acerca do Isso. tratamento, que as pessoas circulam, falam, demora muito, isso e aquilo. Mas hoje não é ativo que chama, a Mônica pode falar melhor pra gente aí. Dá uma ajuda, Mônica. É os. Esqueci o nome, Também, não é. também esqueci, não. As substâncias lá, né? Elas muitas já pesquisadas, muitas coisas assim já estão bem desenvolvidas e as aplicações são diversas e o resultado é muito bom mesmo. Então, mas a gente veio falar de magistral. Isso. Então, a gente tem que. Deixa eu só abrir a porta ali para os meus gatos, que eles estão já Ah, perturbando aqui. Só um minutinho, deles. ai, obrigada, gente. Tô vendo as mensagens, vocês são demais. Manu, essa Manu que tá comentando, César, futura farmacêutica. No meu primeiro emprego, ela me ajudou pra caramba. Ela trabalhava Legal. de atendente, lá já é bióloga, já é formada, e depois ela ingressou na farmácia. Legal, né? Muito bom, muito legal. A Ana. E Comecei a valorizar mais os manipulados. É mesmo, muitas pessoas não conhecem, né, o medicamento manipulado. sim, sim. Não, e também tem aquela questão da desinformação, né? Da questão da Sim, manipulação. Acha que não. Que é mais ou menos a mesma linha da homeopatia. Acha que demora, que isso. as pessoas vão muito na farmácia e falam, olha, é melhor manipular essa dosagem aí. Então a senhora não vai achar, mas funciona. Claro que funciona. É um Com remédio feito certeza. É de muito forma sério, né? personalizada. Hein? É muito sério, a gente recebe muita fiscalização, é muita coisa em cima, então, Sim, assim, sim, tem que cumprir tudo sim, certinho. com certeza. Então, eu acho que também é uma questão da gente poder abordar aqui, esclarecer, se bem que temos muitos colegas aí online, mas vai ficar disponível depois, É, tanto para mim quanto para você, a live, que eu vou mandar o link para você no YouTube, e as pessoas vão poder consultar como fonte de informação, sim, com certo? certeza. Vamos Então, vamos começar? lá. Vamos. Vamos sim. Conta um pouco pra gente sobre a Lívia, né? Quem é você? Eu conheço você, a gente se conheceu, acho, você falou outro dia, Foi uma uma amiga sua amiga. Ela me mostrou seu indicou e perfil, tal, isso. Porque eu e aí a gostava gente já disso. Aí ela me indicou começou a se você. falar, trocar informação, eu busco também, da mesma forma que as pessoas me abordam, eu também abordo as pessoas, acho que a gente tem que interagir, os colegas têm que, né, quebrar um pouco Com esse paradigma de certeza. que a informação é difícil. Não é difícil, a gente que às vezes fica muito estagnado Isso. esperando a informação cair, não, a gente tem que ir atrás. E a gente volta e meia conversa, fala, troca informação, figurinha, e aí eu acompanho, né? Acompanho as stories dela, acompanho a trajetória dela e outro dia fiquei muito surpreso, né? E aí ela vai falar mais adiante, mas fala você Não, sobre, com sobre certeza. Lívia. Então, eu tô nesse ramo já há uns quase 3 anos, trabalhando com manipulação. E é uma coisa muito nova, assim, pelo menos para mim, porque a ideia da manipulação, ela surgiu desde o meu estágio, né? Eu fazia muitos, tem muito estudante que pergunta isso, né? Como ingressar nessa área? Por que que você escolheu essa área? Quando eu fui na Estácio ano passado, existia o preconceito dentro deles ali, né? Que a maioria caminha para hospitalar, né, e indústria. Então, assim, quando eu comecei a falar da manipulação, eu recebi tanta mensagem boa, assim, quando eu falei do consultório, da ideia do consultório, que eu aprendi muito com você, né, César,
com todo o seu conhecimento que você disponibiliza para a gente. E, assim, o interesse surgiu durante o estágio. Quando eu fazia estágio em manipulação, era uma iniciação científica. Então, assim, eu manipulava creme, gel, e o professor que eu estagiei na época da iniciação, hoje eu faço mestrado com ele. Então, assim, a gente caminha junto já há bastante tempo, e graças a esse estágio, que eu consegui a vaga, né, na farmácia de manipulação, porque como todas as outras áreas, tem uma certa, né, você precisa de uma experiência, então a Uhum. experiência do estágio serviu para eu entrar nessa área. Então, estágio você deu continuidade, né? Não foi um Sim, não, estágio obrigatório da foi estágio faculdade. obrigatório, mas era um estágio obrigatório de iniciação científica, né? Que Então, assim, foi, eu acabei caminhando para manipulação. Poderia fazer em uma farmácia de manipulação, mas o meu estágio da iniciação, eu já manipulava creme, gel, tanto que no vídeo da Andresa eu mostrei os que eu guardo até hoje, né, da época do eu estágio. lembro. Eu Então, assim, lembro. isso que me levou, né, que abriu portas para eu conseguir entrar na área de manipulação, entendeu? Certo. Assim, eu lembro Então, que a escolha, assim, você até fez essa pergunta, a escolha do curso, eu acho que até o Rodrigo, nessa outra live, ele falou bastante isso, o doutor Rodrigo, foi. que ele falou que foi caminhando para a farmácia por conta da afinidade com química. Eu acho que isso é geral, né? Todos Sim, nós temos sim. essa afinidade com química e áreas biológicas, e acaba a gente caminhando para a farmácia. E se apaixona, né? Porque é um curso que a gente é suspeito para falar, mas eu Ah, gosto sim. bastante. Eu fui fazer farmácia para acompanhar minha esposa estudando, né? Eu já vinha de uma carreira de administrador de mais de 25 anos. E aí, quando eu comecei, eu adoro estudar, eu estudo sempre. Farmacêutico é igual ao médico, eu sempre falo, tem que estudar sempre, né? Sempre, o tempo inteiro. Continuo estudando Não pode parar. e não pode parar. E então eu comecei a fazer farmácia para poder acompanhar, né? Incentivar. Eu sempre falava, vai fazer farmácia, gosta, vai fazer farmácia. Aí ela, se protelando, então tá, eu vou fazer farmácia com você. Ah, então eu vou. Então tá, e eu estou aqui, farmacêutico Não é? agora, dando um 360 graus, e eu já escutei muita crítica acerca Ou disso. eu Né? então. Você é administrador, agora é farmacêutico, nossa, que Vai ficar atrás, depreciação essa vai ficar carreira. atrás do balcão, vai ficar atrás do balcão a vida inteira, né? Ao longo desses pouco mais de 3 anos de formado, eu acho que eu já me dediquei muito mais a, a farmácia do que muito farmacêutico e da forma que eu nunca me dediquei à administração. Tá vendo? É Se bem que paixão, né? sim, sim. Então eu acho que assim, o facilitador que você teve para entrar Na na área, questão né? na área da manipulação foi inclusive a iniciação científica, né? Eu acho que foi É é, muito importante isso, muito. E eu não sei a grade das fundamental. outras, eu não sei assim a grade das outras universidades, mas aonde eu estudei, eu me formei pela UESO. Então, O assim, êxito. é obrigado você fazer, né? É obrigatório você fazer o estágio, né? Em iniciação científica. Então, assim, não sei se as outras, eu não sei como funciona, entendeu? Não tem Não. obrigatoriedade. Existe obrigatoriedade do estágio. Eu fiz estágio de manipulação e homeopatia na mesma farmácia. Ah, Inclusive, entendi. a colega que acompanhou o estágio, que ela está online aí acompanhando a nossa live. Ela está Que sempre bom. prestigiando os trabalhos que eu faço, a gente está sempre interagindo, sempre Não, trocando farmácia, experiência. assim, você tem que gostar, né? Você tem que amar a profissão, senão já no curso você já desiste. Porque é tanta Sim, dificuldade nas matérias, senão você já vai embora já, sim, sim. né? E, e aí você falou aí da trajetória, escolher a questão do curso e chegar até o mestrado, né? Fala do teu mestrado. É, como é que você está fazendo mestrado em quê e por que a escolha desse tema do mestrado? Então, assim, o mestrado é pela UESO também, Ciência e Tecnologia Ambiental, que é uma área que até na live passada tinha um menino que é da minha turma, ele é advogado, então, assim, é uma coisa bem ampla, sabe? Aí você escolhe seu Uhum. projeto, né? Você é vinculado à universidade, escolhe um professor e faz prova, análise de currículo, tem algumas etapas, prova de inglês, né? Como qualquer outro mestrado
qualquer outra prova de mestrado. Pelo Uhum. menos acho que eu acompanho, né? Eu não sei como é que funciona nas outras universidades, mas que eu acompanho da UFRJ, da UERJ, da UESA, é bem parecido, né? E assim, a escolha do projeto, eu já tinha esse contato com o professor, né, da época da iniciação, que ele trabalhava já comigo com plantas medicinais e eu fiz uma palestra para ele ano passado, então ele falou assim, poxa, não tenho interesse em fazer um mestrado, vamos fazer um mestrado. Aí eu fiquei procurando aonde abriria vaga e coincidentemente abriu onde eu estudei. Aí entrou mais uma professora assim no projeto, e somos três, né? Eu e dois orientadores. Aí a gente está junto nessa parte de plantas medicinais. Então, assim, tudo caminha junto com a área magistral, né? Porque a fitoterapia é muito forte na área magistral e a gente defende bastante porque funciona, né? E muitas pessoas não acreditam, né, no poder das plantas medicinais. Aí foi tudo caminhando, assim, é muito estranho, engraçado, porque não foi nada planejado. Pelo contrário, quem me conhece, quem está acompanhando a live aqui, alguns amigos, sabe que falava, Deus me livre, acabou a faculdade, vou estudar mais nada, chega. E totalmente diferente. Tive um outro caminho totalmente diferente do que eu tinha planejado, né? Mas tá bom, eu gosto bastante. Acho que todo mundo tem mais certeza aqui no nosso Instagram é que a gente ama a nossa profissão, né? Ama o que faz. Isso aí. E é difícil, né? Trabalhar, Poxa, César, como? fazer Conciliar. mestrado, Conciliar tá é muito difícil difícil. conciliar. Muito É difícil. difícil. Assim, eu admiro assim quem estuda e trabalha na faculdade. Na faculdade eu só estudei, não trabalhava antes. Uhum. Mas assim, até porque a faculdade era integral, né? Era dia inteiro, Integral, né? era integral. Então assim, não tinha como trabalhar. Mas quando eu saí, fui trabalhar e comecei a fazer pós, eu fiz outra pós antes, né, em gestão. Então assim, comecei a estudar, que eu via como era o sacrifício, é muito sacrifício mesmo. Igual a gente estava conversando, né? A gente tem uma imagem aqui no Instagram, nossas lives, seu trabalho que você convida cada hora um farmacêutico, nutricionista, enfim, farmacêutico de diferentes áreas. Isso é muito importante, porque amplia muito a nossa visão sobre tudo. E quanto mais a gente estimular nossos colegas, né, trazer isso para eles que você pode também, você pode estudar, você tem que estudar para você se atualizar, para você trazer o melhor para a sua farmácia, se você é dono de farmácia, para o seu consultório, para o seu cliente que vai, seu paciente que vai em busca de Exatamente. um tratamento de estética, você tem que se atualizar. Você vai ficar para trás se você não fizer isso, né? Então, assim, é muito Você pode até importante. usar coisas, por exemplo, no consultório, na parte estética, você pode até usar ativos, né, de mais não tão modernos, vamos dizer assim, Sim, que vai ter o mesmo resultado e tal, mas você não pode deixar de conhecer, de estar atualizado, de com saber o que certeza. os ativos fazem, A sua né? amiga que você chamou, a Rafaela, ela tá até falando aí, ela que você convidou, né? Muito Isso, legal a live de vocês. Nossa, estética também é uma área muito legal, que sim, eu sim. admiro bastante. Tenho amigos que fazem, que trabalham, nossa, é fantástico. Então, assim, assim, é muito engraçado que a gente estava até conversando isso hoje de manhã, eu e meu namorado, que ele falou: Caraca, eu só conhecia um farmacêutico, que era aquele senhorzinho atrás do balcão. Ele falou: Eu conheço vários agora. Ele estava vendo seu perfil maravilhado. Ele, nossa, ele posta isso, ele posta aquilo. Então, assim, o campo da farmácia ele é muito amplo. É muito legal. Sim. São mais de 70 áreas diferentes. Então, assim, não tem como não se apaixonar, né? A gente passa a ter uma percepção diferente quando começa a ter uma visão mais focada para algumas coisas, né? Sim, com Você não certeza. tem, quando você não tem aquilo é, na tua vida, né, você está meio, mas quando acontece aquilo, você tem com você, como é que eu vou te dar um exemplo aqui? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu e aí você passa a ter uma visão muito mais, não é mais aquela visão estreita, né, do que é aquilo. Eu tive um sobrinho que nasceu com Down e infelizmente ele já faleceu. Ele faleceu com 6 mesezinhos. Deixa saudade até hoje. Hoje ele teria 20 anos. Então, depois desse episódio, você tem uma visão Totalmente macro, diferente. assim, quando você percebe aquela situação, Sim. quando tem uma pessoa com Down, né, uma pessoa diferente, você percebe, às vezes você Eu já até vai, sei o que você está querendo dizer, que assim, o entendeu? estudo, Então é a ele mesma coisa, abre muito a sua mente, né? O estudo, ele abre você muito. passa a ter uma visão muito mais ampla. Então é a mesma coisa, o seu namorado, né? Ah,
namora uma farmacêutica, e ele começa a ter contato com Com mundo farmácia. farmacêutico. Foi no Daqui a pouco ele congresso está comigo. Foi. prescrevendo fórmula. É Ele mesmo. começa a adquirir uma expertise, um Sim, conhecimento. Não vou com dizer que é certeza. exagero isso, né? Mas daqui a pouco ele vai ter, gente, aquela pessoa ali, olha, aquele conhecido da Lívia, não sei quem é e tal. Ele Não, o mundo abre. farmacêutico abre, assim, o estudo, né? Você está sempre se atualizando, o estudo ele abre muito a nossa mente. Você não pensa mais assim, você analisa, né? Alguém te fala uma informação, você filtra, aí você analisa, né? Igual você falou do seu sobrinho. Quando você perdeu o seu sobrinho com uma doença que a gente sabe a origem, que a gente sabe por que algumas causas, né? Da origem da mulher gerar uma criança com Down. Então, assim, a sua mente já funcionou de outro jeito. Parece que a gente, né, sempre se questiona sobre tudo. Eu pedi para eles mandarem umas perguntas, você viu? Aí Vi, eles tô até vendo aqui. mandaram, se fitoterápicos são capazes de combater bactérias. Não, muito, com certeza, mais do que comprovado, tanto para humanos como para animais. Então, assim, Animais. a gente usa bastante diversos fitoterápicos para combater. Qualquer farmacêutico pode prescrever? Depende. 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 Acho que você Formip, pode responder essa melhor do que eu, César. MIP, medicamentos isentos de prescrição, pode, inclusive os fitoterápicos, a Sim, parte de nutracêuticos, tudo isso é considerado como MIP. Então, pode prescrever? Pode, mas não é qualquer coisa, não pode prescrever um controlado, um isso antibiótico, aí. não Não, você pode. sabe que essa é uma dúvida muito comum. Quando eu fui lá na Estácio, né, na palestra, eles ficaram assim, nossa, mas eu vou poder sair da faculdade para escrever. Vocês até falaram isso na live de vocês, que é uma Uhum. dúvida, né? Porque assim, conta a experiência também, né? Acho que Sim, sim. precisa ter a experiência também para você prescrever, para Vo- você, né? Se você vai prescrever um tratamento para emagrecimento, você tem que avaliar todas as nuances do paciente. E às vezes um ativo com o outro, pode dar uma descompensação Com no paciente. certeza, com Então, certeza. você pode prescrever? Pode, mas é aquilo que a gente estava falando há pouco, você tem que estudar os ativos para saber qual é a ação, qual é o efeito colateral que ele causa também, se ele vai poder ser prescrito para o paciente, porque não adianta eu posso prescrever um ativo, uma fórmula que tem um ativo que tem ação, por exemplo, contrária para uma pessoa que tem hipertensão arterial? Posso. Mas se a pressão dele não estiver controlada, eu Não posso adianta descompensar de tal forma descompensar. Uhum, que se somando com o outro vai ter um resultado catastrófico. Então, tem que ter todo esse controle, essa análise com criteriosa certeza. na hora da prescrição. A Mariana, ela é uma amiga minha, ela estudou comigo. Ela sempre me faz essa pergunta, assim, ela sempre tira bastante dúvida comigo. Ela perguntou sobre a nossa opinião sobre os manipulados na questão do emagrecimento. Manipulados é isso. Qual é a opinião da gente sobre esse tema? Nossa, hoje, pelo menos eu, onde eu trabalho, eu atendo bastante prescrição de endócrinos, né? Então, assim, eles dão bastante preferência pela questão da manipulação, você poder colocar numa cápsula vários ativos. Então, assim, Inclusive controlados. sim, inclusive controlados. Então, assim, é cômodo para o paciente ter uma cápsula só, você tomar tudo de uma vez. Então, assim, eles preferem, né, fazer esse tipo de tratamento. E é bem interessante, né? Porque nessa parte do emagrecimento, é uma coisa muito ampla, né? Falar de manipulado para emagrecimento. Porque eu nunca trabalhei, só fiz estágio em drogaria. Então, a minha visão da drogaria é um pouco limitada. Comparada a você, ao Rodrigo, que tem bem mais experiência do que eu. Mas o que eu via eu não era tantos medicamentos para emagrecimento, que a gente chama de anorexígenos, né? No nosso termo farmacêutico. Na Uhum. drogaria, não eram tantos quanto na manipulação. Na manipulação tem bem mais. Então, assim, não sei se é porque o que eu vivo, eu não sei. Assim, acho que eu vejo mais na manipulação para emagrecer do É. que na drogaria, entendeu? Na manipulação, você tem a possibilidade de outros anorexígenos que não na farmácia, Isso. né? Lá a gente só está limitado a sibutramina. Sibutramina, né? Então, aí a Mariana perguntou aqui a questão do manipulados versus emagrecimento. Qual é a minha opinião? Ou É, melhor, a nossa a opinião, né, sobre nossa, esse a gente tema. comentou, aham. Então, eu vejo assim, Mariana, que
o produto manipulado, no momento, eu gosto de trabalhar assim, tá? Não sei outros. É naquele momento de transição. A pessoa precisa de um apoio para poder, naquele momento, obviamente, que o principal é a alimentação, atividade física, Com tudo aquilo certeza. que a gente sabe em relação à qualidade de vida. Então, eu entendo que o manipulado vai ser um suporte para ele passar nessa fase, modificar a alimentação dele, né? Diminuir um pouco a ansiedade, tudo isso. E lá na frente, retirar. Então é só, eu gosto de passar por um período. Depois. Agora, o período, a pessoa tem que chegar até lá, né? Só as pessoas acham o seguinte, aquilo ali é uma fórmula mágica que vai fazer emagrecer, não Do é? dia para a noite, né? É para apoiar, é para ajudar. Então as pessoas acham que a fórmula mágica vai tomar e vai secar. Não, não vai. As pessoas têm que entender Não, e a, ela, a a história da Mari, dessa minha amiga, é muito interessante, porque ela não tomou nenhum tipo de medicamento. Ela perdeu, acho que, sei lá, acho que 30 quilos, não lembro. E ela posta isso nas redes sociais dela, que ela não fez uso de nenhuma medicação, alimentação e exercício físico. Então, assim, muito interessante. Não sei se ela tomou por causa fitoterápico, mas assim, ela porque não a fez força de uso vontade dela, muito a força de grande. vontade dela sobrepujou a necessidade dela, entendeu? Isso, Então, de ir à frente. Então ela falou, não, não quero tomar, não vou tomar. E realmente, eu coloco isso como opção. Ninguém é obrigado a sair de lá com a prescrição, né? com Ninguém. certeza. Eu coloco, eu gosto sempre de trocar com o paciente, assim, você está interessado em tomar alguma coisa, quer que eu prescreva? Quero. Às vezes a pessoa não vai nem adiante, porque a prescrição acaba ficando um pouco cara, porque são vários, e Sim, eu isso é sempre uma falo, questão também. Eu até comentei isso com vocês na outra live. coloca nessa sequência. Isso aqui é um plus, isso aqui é um plus, o principal é isso e isso, que não fica tão caro, né? Sim. Mas eu acho o ideal, se você conseguir seguir em frente no emagrecimento sem nada, alimentação, atividade física, hidratação, né? Pô, show de bola. Parabéns Ela para Maria. comentou, ela perdeu 40 quilos. Nossa, força de vontade, né? Muito admirável. O Adriano está comentando aqui. Adriano é um colega nosso lá de Florianópolis, Que é um bom, prazer. mega farmacêutico, que fez curso de gestão, serviço farmacêutico, vacinação, estética, Legal. nutrição e tal. E ele está lutando lá para poder ter o consultório dele reconhecido lá em Florianópolis. Tem uns imbróglios lá. Uhum, É imagino. um mega profissional, um mega profissional. Ele falou uma coisa certa. Sempre importante fazer anamnese, né? Para você conhecer o seu Isso. paciente, né? Com certeza. A anamnese Prescindível, é. chegou, já começa a fazer anamnese. Você viu a pergunta, a mensagem da Camila, ela falando que acha legal a importância dos farmacêuticos em rounds com médicos nos hospitais. Com certeza, porque existe um pouco essa barreira, né? De como a gente falar com o médico. Tem médicos, não são todos, não estou generalizando de forma alguma, mas já tive uma experiência em alguns estágios e até posso dizer trabalhando que tem às vezes um obstáculo para a gente falar com o médico. Então, assim, às vezes eles não gostam de ser corrigidos e a gente pega bastante erro médico. Porque Muito, nós, muitos, né? Nós estudamos muito. farmacologia profundamente, são anos e anos, são 4 anos estudando farmacologia, que é diferente da grade deles, né? Eles têm uma disciplina mais clínica e a gente pega o erro e a gente pensa no paciente, não é falando Isso por aí. mim, né? Eu, Lívia, eu acredito que o César também, meus colegas também, que eu conheço, sou próximas a eles, mas não é para você não é uma questão de ego, né? É uma questão que a gente está pensando no paciente. Então, assim, tá Isso errado, tem mesmo. que corrigir. Então, existe, realmente, nós somos muito importantes nesse momento, então, que a gente está vivendo, infelizmente, essa pandemia. Estamos sendo recrutados, né, para trabalhar. Todo dia chega vaga nos hospitais, oferecendo vaga para trabalhar. E todas as áreas da saúde. Essa minha amiga, inclusive, que falou isso, ela é nutricionista. Então, assim, os nutricionistas, eles são fantásticos. Se todo mundo tivesse noção da importância eu sempre falo isso, da nutrição, da profissão do nutricionista, muitas doenças seriam evitadas, né? Porque a gente não é cultura do nosso país, a gente não tem acesso a isso.
né? Eu vi pelo meu pai, ele é diabético, então assim, quando ele começou a ser acompanhado por uma nutricionista especialista nisso, a vida dele mudou. A glicose dele nunca mais chegou a 200, então assim, faltava o quê? Orientação, né? Então assim, é um obstáculo ainda pra gente, né? A nutrição anda, nutrição, farmácia, enfermagem, todos nós andamos juntos para o bem-estar do paciente, né? Não deveria nem ter essas desavenças, Sim, né? sim. Tem a pergunta Agora, da Andresa. nessa questão, eu sempre coloco para o paciente, para o cliente, na verdade, na farmácia lá, que eu falo, eu explico, coloco, não coloco medo, mas eu nunca tive nenhum caso que a pessoa, quando teve a minha interpelação sobre a receita do médico, eu falei assim, olha, ele pode ter se equivocado, ele pensou no medicamento e prescreveu com a posologia de outro, vale a pena tirar dúvidas. Se a senhora quiser, tem um telefone ali, a senhora pode ligar lá da frente para falar com ele. Não, não, eu vou voltar lá, não, eu volto lá. Então, Sim, assim, a questão é dar segurança ao sim, paciente, com certeza. né? Porque é nele que a gente tem que pensar. Não Isso aí. não é, eu sei mais do que ele, não é isso, não. A gente não sabe mais do que ninguém, por isso é a busca constante do conhecimento. Essa Então, pergunta da. Tô vendo aqui, César, desculpa, até te cortei, uhum, perdão. Da Andresa, que eu acho que você deve receber muito essa pergunta também lá, durante a sua trajetória, que isso aí a gente sempre eu escuto isso, da interação, se existe reação química indesejada em um comprimido que possa ter mais de um ativo. Sim. Para isso a gente precisa ter a experiência, né, de saber o que você pode prescrever com o quê. Não pode sair colocando 30 ativos dentro de uma cápsula, que eu vejo isso muito lá, né, desde que eu me formei, comecei a trabalhar nessa área. Então, assim, você tem que ter o conhecimento das reações químicas. Por isso que a química, né, ela é química, tá aí eu puxando já a sardinha para ela. A química é uhum, muito importante durante a faculdade, para a gente realmente saber as interações químicas, as reações. Então, não é tudo que você pode colocar junto numa cápsula, não, não. né? E você sabe disso, que você prescreve pra caramba, sabe como É, funciona. tem uma hora que a gente pensa assim que tem que atacar todos os aspectos, né? Ansiedade, tem que ter um redutor disso, tem que queimar, tem que não sei o quê. Quando você vê a fórmula desse tamanho, tem 15, 20 ativos, não, que isso, você não cabe E nem, fica vai ter que, caro, né? Encarece a fórmula além também. de encarecer. Uhum. E hoje eu opto por fórmulas com 4, 5, no máximo Eu 6 aprendi ativos. isso com vocês, na live de vocês, porque eu estava tendo muita reclamação com meus pacientes em relação a alguns produtos. Eu ia falar o nome do produto. Já, em relação a algumas substâncias, né? E pela questão da patente, pela questão do acréscimo do preço, de estar na moda, eu acabava Uhum. prescrevendo o novo, sendo que eu aprendi com vocês naquela live que os antigos funcionam também, os mais baratos funcionam também. Então, assim, Funciona. né? Porque a gente vai naquela onda de aprendi isso num congresso, vou passar isso pro meu paciente. Aí quando você vê, a fórmula sai a R$ 300 e a pessoa não consegue manter, né, aquele tratamento ali para emagrecimento, por exemplo. Isso é muito importante. Até a Ana botou, mas a sibutramina só pode ser comprada com receita. Com Isso. certeza. Teria algum outro que possamos comprar com indicação farmacêutica? Ah, vários, Sim, né? Vários. muitos e baratos, tanto quanto a Baratos. sibutramina. Sibutramina é um medicamento muito barato, só que o efeito rebote que ele tem, Complicado, né? né, é impressionante. Indesejável. É, Que a sibutramina é a salvação. Eu, como farmacêutico, eu também e não meus gosto. colegas, Também não todos gosto. podem concordar que o efeito é maravilhoso, mas o pós-tratamento não vai adiantar muita coisa, não. Eu tenho uma experiência minha até para contar que eu já perdi, uma época, né, um tempo atrás, 20 quilos. Então, assim, e antes eu nem tinha entrado na faculdade de farmácia. Então, assim, eu, por pesquisar na internet, tá vendo? Já sempre tendendo para essa área de pesquisa, essas coisas, eu já gostava disso, de ficar estudando, pesquisando. Eu comecei a tomar óleo de coco. Tá vendo? Já usando um fitoterápico, alguma coisa natural, sem nem imaginar que um dia trabalharia com isso. E eu botava na minha salada, né, o óleo mesmo, ou no feijão, alguma coisa, e eu via os efeitos positivos, sabe, no meu corpo, consegui emagrecer. Então, assim, ele me ajudou a emagrecer. Então, assim, a gente tem
respondendo a Ana, né? A gente tem infinitos ativos, né, naturais, coisas que você pode usar sem medo, sem... Nós farmacêuticos temos esse preconceito com a sibutramina, não é nenhum preconceito, né? Porque a gente sabe o que vai causar depois que a pessoa Do tomar mal. do mal. Exato. Então, assim, acho que a gente pode recorrer, né, a coisas mais naturais, né, coisas melhores. Ó, uma mensagem da Luísa. A Luísa, ela é estudante da Uniswan. Ela sempre Uhum. fala assim, ela que eu te mandei o print, que ela falou que estava orgulhosa, que queria seguir a mesma área que a gente, quando ela se formasse, te mandei essa mensagem dela muito, muito motivadora. Ela queria saber mais sobre os ativos e as fórmulas da farmácia magistral. Durante a graduação, a gente só tem a farmacotécnica, né, que fala disso. Que eu lembro, Pode mandar um direct depois para mim que eu te mando o material, Luiz. quem Tá? tiver Assim, interesse. entenda que fórmula, não existe um padrão. Ah, é uma fórmula disso, uma fórmula daquilo. A fórmula é através do teu conhecimento. Você vai conhecer os ativos e os ativos você vai somar um com o outro para ter um resultado X. Então não existe, será que essa fórmula está certa? Né? Será que vai dar resultado? Vai dar resultado. Você tem que entender que a soma dos ativos vai ter uma potencialização. Um ativo só tem um resultado. A soma deles potencializa. Então você vai estudando qual é a dosagem mínima, máxima, qual é o resultado que você vai ter. Então, assim, eu tenho vários materiais que eu gosto de passar para as pessoas que estão interessadas em estudar, conhecer e tal. E tem um facilitador de você aprender justamente na questão nesse desenvolvimento. Faz um contato comigo que eu te mando. Não, todo mundo, todos os alunos que tiverem interesse, né, pode falar com o César. Eu tenho alguns materiais também que ajudam, né, também nesse momento da graduação, que a gente tem bastante dúvida. Botaram que o problema é que os pacientes ficam com medo dos médicos. Gente, isso é verdade. O paciente tem medo de falar com o médico. E se você deve pegar lá também, né? Eles têm aquele, parece, medo, uma barreira que existe, né? Mas por quê? Para eles, o médico é o Deus. O errado somos nós, né? Que vai fazer o atendimento à prescrição do Deus. Se a gente fala alguma coisa sobre aquela prescrição, aí a gente não... Mas... Como é possível isso? Não. Não, você não sabe de nada, meu menina. médico, ele prescreveu. Então, não, é aquilo que a gente falou ainda há pouco, não é nenhuma guerrilha. Você falou das nutricionistas. Eu adoro. Eu também adoro as nutricionistas. Muitos conhecidos que são nutricionistas. Tem um amigo que praticamente fez a faculdade. Ele está indo muito bem na carreira dele. Então, assim, não tem concorrência nenhuma. Até porque eu trabalho, o foco do consultório é emagrecimento, então eu não... Tem que andar junto, né? Nenhuma animosidade com um colega de outra profissão, né? Eu quero que ele, se eu puder dizer para ele assim, vai fazer plano alimentar com fulano, que é isso, top, dica, então, com certeza. É isso que a gente precisa. Mas tem essa barreira mesmo. Existe essa barreira, a gente sabe que existe. É complicado lidar com alguns médicos, né? Nem todos. Eu tenho amigos médicos também que são pessoas maravilhosas, mas assim, alguns eu já tive muitos problemas, né? Nessa parte de corrigi-los, né? Então, assim, aí eles, não é assim, da onde você tirou isso? Quando eu já vou corrigir, eu já mando a referência, porque para evitar eu vi aqui, não pode com essa dosagem tal, demanda a referência e acaba já com os porquês, né? Então, assim, essa barreira, ela trabalha em farmácia hospitalar, ela foi até ela supervisionou meu estágio, então ela deve ver bastante isso lá, né? O estágio que eu fiz no Carlos Chagas. E lá... eu fiz na Piedade. Apesar do nível de complexidade lá das salas e tal, os médicos eu vi assim, um certo respeito, não só pelo trabalho do farmacêutico, mas também porque existia falta de muito medicamento, principalmente os antimicrobianos. O médico começava com uma linha de tratamento e daqui a pouco não tinha mais. Não tinha mais. Aí ele falou assim, doutor, o que eu posso seguir? Porque o cara já estava no terceiro, quarto dia de antibiótico, o que ele ia substituir por qual? E a gente sabe que a questão
pode criar uma resistência e tudo A mais. Camila falou isso agora, sobre isso. A nutricionista que está assistindo a gente, que é minha amiga. Ela falou exatamente isso que você falou. Então é uma questão, eu via respeito lá no hospital, assim, pelo menos aparentemente, né? Eu não estava totalmente ali em contato com eles, às vezes eu falava com um médico ou outro, aí eu perguntava e tal, mas eu via que existiam, até pela questão do melindre, né? Não era culpa Sim. dele, era culpa do Estado. Então era difícil. Eu tenho um amigo que ele é diretor Ah, de um hospital. E há pouco tempo ele fez contato justamente querendo fazer essa equipe multidisciplinar, né? Colocando médico, enfermeiro e o farmacêutico juntos, perguntando o que eu achava desse projeto, se era interessante, se valia a pena fazer isso. Eu disse que sim, com né? certeza. Porque É o o que ele ideal. queria, o objetivo dele era minimizar problemas de prescrição. Olha só, ele é médico, ele é um médico cardiologista, mas agora ele atua mais na questão de gestão mesmo. Mas a visão dele, eu falei, perfeito, é isso mesmo. Então ninguém está ali trabalhando com enfermeiro, com médico, para querendo, tá errado, ninguém apontar erro. Com Não, certeza. não. Quero Se a gente aprender com fizer, os erros, né? exatamente. Aprender com os erros. Ser Aprende todo humilde, a mundo. humildade de você, né? Aprende todo mundo. Isso aí. Essa questão que ela falou das superbactérias que são geradas pela prescrição indiscriminada dos antibióticos. Ela falou, infelizmente, temos um grande problema na atualidade. Nossa, isso aí, eu vivi isso dentro da minha casa, né? Porque, novamente, você tá, meu namorado quase farmacêutico já, que ele tinha uma gripe, um resfriado. Aí ele tomou um antibiótico. Eu fiquei analisando ele assim, né? Que ele já fala, o que que é? Você tá me criticando, né? Porque farmacêutico é chato mesmo. A gente tem que assumir que a gente é chato. Eu falei, cara, você vai tomar um antibiótico por quê? Ah, porque eu tô com uma. Eu falei, você sabe, expliquei todo o processo, o que que seria um resfriado, né? Ah, é uma infecção viral. Aí explicando a ele tudo. Então, assim, essa cultura de você hoje estar com uma gripe, um resfriado, você tomar um antibiótico é uma coisa muito complicada. O uso indiscriminado dos antibióticos estão demais. Para qualquer coisa a gente está vendo, né? E acaba cada vez mais a resistência. Então, assim, isso é Exatamente. a dúvida Mas dele. Sim, a culpa é da população. sim, A população quer, tô com dor de cabeça, amoxicilina. Ele chega na farmácia e tem amoxicilina. Amoxicilina para quê? Eu tô com dor de cabeça. Para exatamente, quê? exatamente. Não. É muito E a complicado. questão de dispensar a quantidade certa do tratamento que está chegando ali, porque se ele ficar com 2, 3 comprimidos ali na gaveta a mais, ele vai tomar lá na frente para dor de Vai, cabeça, vai. Vai deixar que. para unha encravada, para qualquer coisa, ele vai consumir Ah, com aquilo. certeza. A Mari até comentou, eu achei que ela não tinha tomado, né, medicação controlada. Ela tomou a sibutramina, você viu, antes dela fazer reeducação alimentar e perder 40 quilos. Então ela falou que não recomenda porque ela teve várias reações e aí engordou o dobro, que é o que O dobro. sempre O acontece dobro. isso, sempre acontece. Né? As pessoas engordam o dobro do que elas, né, desejavam perder. Tem O uma... Adriano está comentando aqui sobre a questão da necessidade da atividade física, alimentação, descanso, para poder fazer, seguindo com a prescrição de dieta do nutricionista, e não somente a questão dos suplementos, é isso aí. Suplementos é quando eu prescrevo, quando você está interessado, um suporte, de passar nesse momento, quero sim. Porque a pessoa já sabe que ela não tem força de vontade, né? Para diminuir a Com ansiedade certeza, dela, para ajudar no preenchimento gástrico, para sentir menos fome. Aí eu sigo mais ou menos de acordo com a anamnese dela lá com e sigo certeza. por aí. Adriano também está falando que foi diretor de farmácia e manipulação e via absurdos lá nas prescrições. Nossa, acho que eu teria que ter umas 5 lives para eu te contar o que eu já vi. Mas não sei também se eu poderia contar, né? Já tem É, isso, eu não sei. Mas, assim, no off a gente conversa sobre isso. Porque, assim, é muita coisa absurda mesmo. Então, e é muito complicada a nossa forma de lidar, né? Porque o paciente, igual você falou, muitas vezes fica com raiva do farmacêutico, né? Enfim, faz parte. Para a gente é. tentar, né? Vamos lá, Me vamos fala seguir. uma coisa, querida. A gente vê aí, você diariamente nos teus stories, Que bom. coloca postagens pessoais e muitas dicas sobre produtos, né? Sim. Coisinha para unha, cabelo, que você gosta de falar Gosto de dessa. cabelo, Aham. pele. Qual é o público que você quer atingir? En- Você
você com certeza tem uma mensagem, quer passar uma mensagem, quer, né? Fala pra gente aí. Olha, eu me surpreendi nos últimos dias, assim, porque o público, além de ser as pessoas, né, que um vai falando pro outro, acho que essa campanha, a rede social ajuda muito. Inclusive, eu te conheci através da rede social. Conheci Uhum. uma outra pessoa que está assistindo aqui, o professor Chico, da Uniswan, está assistindo. Conheci muita gente, então a rede social, ela, né, abre um leque, assim, de informações de pessoas. O público hoje, posso dizer para você que a maioria são mulheres, né? E assim, antes dessa questão da quarentena, eu estava com muitos pacientes, né? Cliente, paciente, na questão do emagrecimento. Agora já mudou um pouco, acredito que o seu também, que é mais a questão da ansiedade, né? Dessa do que a gente está vivendo, da questão do emagrecimento, porque as pessoas estão mais paradas em casa, então elas querem alguma coisa para ajudar. O Rogério também está aí online. Nosso congresso, vamos cobrar ele, César. É, Né? O congresso que a gente ia fazer. Então, aí. teve um problema aí, ele vai prorrogar para o segundo semestre. Não, mas tá E eu vou certo, fazer, tá? Muito e feliz. quinta-feira eu vou fazer uma live com ele, que Não, vou ele. perder, com certeza não. Orgulho de vocês. Então, assim, hoje, o que eu estou estimulando para as pessoas para aproveitarem esse período de quarentena, o uso para tratamento para pele, porque assim, a gente não está saindo de casa, né? Quem pode não estar saindo, não estar trabalhando de casa. Então, como a manipulação pode ajudar nesse período? A gente tem a possibilidade de manipular milhares de cremes, de ácidos, e eu acabo mostrando isso em mim. Então, assim, eu testo tudo em mim. Então, isso que eu acho que atraiu bastante gente, assim, né? Que do nada eu tinha, sei lá, 400 seguidores. Do nada começou a crescer, eu fiquei assustada, porque é meio assustador, né? Um monte de gente perguntando um monte de coisa e você fica, nossa, mas minha vida pessoal também. E aí eu boto minha vida pessoal, até diminuir algumas postagens da minha vida, boto mais, assim, do meu trabalho e as coisas que eu uso mesmo. Ontem eu atendi, conversando com uma menina que eu já tinha atendido ela no consultório, e já tinha conversado com ela, né? E eu fiz a live, fiz questão de fazer a live com ela sem maquiagem nenhuma, para ela ver que eu uso os produtos que eu defendo, né? Assim, mostrando a acne antes e depois. Ela, caramba! Então, assim, é uma coisa que você tem que usar. Não adianta você pregar uma coisa, você falar uma coisa e você. Então, assim, acho que o momento hoje da manipulação está sendo o público hoje, mulheres, né? E nessa questão pele, cabelo, já que está em casa, está aproveitando para se cuidar mais, entendeu? E tem que se cuidar, né? Com Tem que se cuidar. certeza, bem-estar, saúde mental, então conta muita coisa, Muitos entendeu? profissionais também de educação física fazendo lives para as E pessoas eu adoro, vejo tudo. acompanharem, Uhum, né? É muito importante não só a questão de se cuidar internamente, através de alimentação, sim, né? Eu vou conversar com o sobre isso Rogério, né? com o Rogério. Mas a pele, você Com continua, você está certeza, dentro de casa, está exposta à luz com eletrônica, certeza, celular o tempo todo, você precisa continuar com filtro solar, isso aí, né? Um filtro você solar sabe. manipulado, às vezes, coloca ativos que melhoram A muito, pele, melhora a pele, além de cuidar da questão a manipulação é boa, assim, é uma área que eu sou suspeita para defender, né? Mas assim, é muito bom pela questão de você fazer poder brincar com as suas fórmulas. Você pode fazer um protetor solar com uma vitamina C, com a vitamina, você pode criar ali. Então, assim, um facilita tensor, isso, né? Então, as pessoas têm que continuar se cuidando. com Então, certeza. tá com ansiedade? Tem, né? Tem de manipulado até floral, né? Sim, com certeza. Você pode Aromaterapia, né, que é o que você trabalha, aromaterapia. entendeu? Então, tudo é possível. Então, não pode se parar, né? A vida não parou. A gente só está, pelo menos eu não, né? É Você está meta. trabalhando? Não, eu tô com. Uma parte da empresa não tá trabalhando. Então, assim, esse período eu tô em casa, entendeu? Aí Entendi. eu tô me dedicando a outra. Você continua, né? Eu continuo, só não estou no consultório, mas No é, consultório as pessoas, também. a vida continua, né? A vida, a gente só está recluso, vamos dizer assim, né? Se cuidando, se prevenindo para não a coisa não, vamos dizer assim, cuidando da curva para ela não subir, na questão da Sim, proliferação do Covid-19. Mas é com importante que todos certeza. se cuidem sobre todos os aspectos. Na farmácia que você trabalha, você presta assistência farmacêutica lá? Sim, o Indica tempo alguma inteiro. formulação? Indicar fórmula. Chega lá alguém querendo
por exemplo, como você fala nos seus stories, chega lá alguém, eu queria um creme para isso assim, A assado. gente faz, sim, só que com anamnese, entendeu? Tudo passa por uma anamnese e uma breve consulta, né? Então, assim, tem essa vantagem lá que nós somos, nós temos um bloquinho de prescrição, então tem esse contato mesmo, essa assistência farmacêutica. Eu acho que isso que despertou mais eu ir para o lado do consultório, entendeu? Eu Legal, percebi que eu poderia ir além daquilo ali, entendeu? Ajudou legal. bastante. Vou responder aqui a Sonho, né? Sonho Help. É a Rita, ela Falou, trabalhou comigo. é a Rita. É, Rita. Ela está perguntando sobre questão de como se toma cloroquina. Eu não vou orientar, entendeu? Porque, para mim, eu tenho um conceito sobre cloroquina e hidroxicloroquina, que eu acho que isso tem que ser um tratamento ambulatorial, não pode ser um medicamento tomado em casa. Então, assim, Rita, eu não vou passar nenhuma Não, orientação. foi uma prima dela que perguntou a ela. Então, pior ainda, ela ganhou o medicamento de terceiros e está É, perguntando como é que toma. isso, Então, mas isso é uma, muito comum. é uma responsabilidade muito grande a gente falar aqui em rede social de como se toma um medicamento desse. Então, eu estou respondendo o que eu penso acerca desses medicamentos. Sim, com Tá? certeza. É um medicamento que é normalmente conjugado com outro ou outros, e eu acho que tem que ser ambulatorial, acompanhado, porque se tiver alguma alteração orgânica tua, você está lá, entendeu? Então, enfim, só queria te dar uma satisfação em relação à Não, pergunta. ela é inteligentíssima, assim, ela foi minha supervisora lá do estágio. Com certeza, quando a prima dela perguntou sobre a cloroquina, ela deve ter ficado irada. Com certeza, o Adriano falando. Prazer também, Adriano. Vou te seguir, não sei se eu já sigo você, que eu sigo tanto farmacêutico, tanta gente do perfil do César, que acho que eu já te sigo já. Vamos ver depois. Que ele ama manipulação também, que ele trabalhava sem parar. É, né, tá falando, perguntando aqui qual o seu time, colega. Estou gostando da... Eu não tô vendo essas perguntas, não, que tá aparecendo. Então, ela falou que ela tá só mostrando, né, para as pessoas terem noção do perigo. E é muito perigo, nossa. É porque a gente escuta, né, na televisão que, ai, toma cloroquina, e todo mundo correu para comprar. Nossa, não é assim, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona. Tem mais alguma pergunta que eu não tô conseguindo ver? Eu não vejo as perguntas. Ih, já passou tanto. Não, pergunta não, tem muita Mensagens, né? mensagem. É. E lá, aí eu perguntei das questões da indicação das formulações e tal, e te dei um exemplo. Então, a maior demanda lá das pessoas que te procuram lá, pedem alguma orientação. Orientação. Eles É pedem sobre o quê? emagrecimento, ansiedade, pele. Alguns pedem para pele também. Porque quando alguém fala algum assunto de pele, eu já me interesso, né? De dermatológico, assim. Então, Uhum. já estou escutando e falo, sim, eu uso. Aí começa. Aí a pessoa percebe. Então, assim, por isso que é a importância de você estar sempre estudando. E você conhecer o que você usa. Não é só você vir aqui e falar, usa ácido retinóico porque é bom para isso, para aquilo. Por que você tem que usar o ácido retinóico? Porque eu testo tudo em mim, você viu? Minha pele está toda descascando. Então, eu mostro que eu uso. Então, o nosso mostrar o conhecimento acho que atrai, né, bastante gente para nós, né? Então, assim, eles pedem bastante, nossa, creme, vitamina C. Os florais também vendem bastante lá. A gente. Legal. E Qual a outra vamos falar um pergunta? pouquinho, a gente até já falou um pouco, né, um passando, sobre o que a gente pode orientar nesse período de pandemia, quais são as orientações que a gente pode dar sobre tratamentos, né, que as pessoas podem procurar com os produtos manipulados. Sim. Na outra live, assim, eu até comentei um pouquinho com a Andresa, né, da Ciência em Minuto, que a gente fez semana passada, eu acho. E assim, que eu tô vendo bastante, que as pessoas estão me procurando bastante, é a questão da imunidade. Acredito que com você também, no consultório, né? Seus pacientes antigos. Essa questão da imunidade, que a gente tem que desconstruir alguns conceitos, né? Que as pessoas acham, pensam sobre isso, que a imunidade ela é feita do dia para a noite. Que hoje ela vai tomar um zinco, algum fitoterápico que vai ajudar e ela amanhã já vai acordar melhor e protegida. Mas não é bem assim, né? É, você já deveria estar fazendo uso,
Fitoterápico ajuda sim, né? O manipulado, enfim, uma fórmula normal, alopática, que a gente chama, um zinco, por exemplo. Você já começar tomando, você vai se proteger. Então não é do dia para a noite, né? Assim, não é, você pode hoje é domingo, né? Mas você pode amanhã encomendar, né, na sua farmácia de manipulação de preferência, com o farmacêutico que você, né, uma receita, pedir uma coisa assim, uma indicação para você já ir tratando essa imunidade, para você ir melhorando essa imunidade, mas não é uma coisa que vai do dia para a noite. Existem muitos fatores, nós farmacêuticos sabendo disso, que fazem parte da construção da nossa imunidade. Sono regulado, consumo de não consumir bebida alcoólica, você ter uma alimentação regrada, consumir água, então assim, você dormir bem, reduzir o estresse. Então não é do dia para a noite que você vai tomar uma medicação manipulada que você vai melhorar a sua imunidade, não. Então assim, Sim. ajuda. Eu tô tendo muita procura disso, né, de medicamento manipulado, passa vitamina C, um zinco, mas eu explico, entendeu? Não é só questão de você atender e você fazer a prescrição, você tem que explicar o porquê daquela prescrição, né? Eu acho que é o mais importante. É bem isso mesmo. As pessoas acham que vão tomar e vão como se fosse uma bomba, né, de imunidade. Não, não é assim, né? A imunidade, você já adquire vários vitaminas e minerais através da alimentação, que é bem suplementado. Você quer algo mais, quer tentar potencializar, você consegue, mas lembrando que a alimentação já te fornece, Com se for certeza, bem equilibrada e tudo mais. com certeza. O Adriano está colocando aí o Reverastrol. Uhum. Reverastrol ajuda, Ajuda para tudo, pele, interno, externo, tudo. parte interna também do Sim, vasodilatação, sim. e também Ele até botou um tem cálice de vinho tinto. É verdade, é verdade. Ele é nutricionista? Não, né? Ele é não, farmacêutico? farmacêutico, Ah, farmacêutico. E tem uma nutricionista que uma vez ela passou uma fórmula que ela toma todo dia para melhorar a imunidade dela, que é glutamina. Eu vou falar aqui porque é público na live dela, então pode no falar. perfil dela, Com entendeu? Até certeza. porque ninguém vai saber como é que faz. Nem a dosagem. Uhum. Então é glutamina, farinha da casca de uva e mais própolis verde. Ah, já Então ela vi. tem tudo, Acho que eu sei quem é essa nutricionista. Acho que eu vi. sabe? Eu acho que eu vi. Blogueirinha, Blogueira, blogueirinha. blogueira, eu já vi. É, Mas o eu pior, gosto assim, muito. quando eu ficava até irritada no início, né? Quando eu comecei a fazer esses vídeos, porque as pessoas falavam isso, ai, agora é blogueira, não sei o quê, mas eu via tanta coisa ruim. A gente vê muita coisa boa nessas blogueiras, nessas digitais, né? Influência. Mas assim, eu via tanta coisa ruim, tanta publicidade em cima daquilo ali, que era tudo mentira. A maioria das vezes era mentira. A pessoa fazia aquele. Ah, eu tomo isso, eu tomo aquilo, e vamos supor, coisa para cabelo. Eu tomo isso, eu tomo aquilo, mas eu uso Mega Hair, né? Que é um aplique. Então não está funcionando. Então assim, você tem que usar, não é? Então assim, você é só propaganda. Então você não pode, né, fazer. Eu vejo muito o perfil do Rogério isso, que ele posta a comida dele, a alimentação dele. Poxa, ele é nutricionista. Como ele vai postar lá, né, que ele está comendo... Claro que a gente tem os momentos que a gente come outras coisas, enfim, mas a maioria das vezes ele faz um estilo de vida saudável, né? Ele prega isso que ele faz. Então eu ficava irritada com essa questão da blogueira, porque eu falava, gente, eu achava essas mulheres uns assuntos tão vazios, não explicavam nada, e elas influenciavam milhares de pessoas a fazer aquilo ali também. Então acho que nosso papel, nós somos os blogueiros do bem, né? Nós estamos aqui para divulgar saúde, igual a Andresa lá com o canal dela, divulgar ciência. Então, eu acho que esse é o objetivo da internet, né? Deixa eu te falar, eu acho que a gente tem uns 2 ou 3 minutos Ih, aí. caramba, passou muito rápido, nem percebi. Muito rápido. Muito Muito rápido. rápido. Vamos nos despedir. E me fala, não, antes de se despedir, fala rapidinho sobre a sua perspectiva pós o período de isolamento. O que você acha que vai mudar? Eu espero, né, que a gente mude, primeiramente. Que é nosso E pensamento. 30 segundos. Ai, meu Deus, espero que o nosso Vamos pensamento despedir. é igual a despedida. Mas é isso, que o nosso pensamento mude, que a gente mude como pessoa, que nós como profissionais, a gente se aproxime cada vez mais. E que você continue com o seu trabalho, César. Muito obrigada pelo convite. Te agradeço também pela oportunidade aí. Nossa, muito obrigada pelo Vamos, incentivo. Vamos vamos sempre. continuar juntos.